Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, porque tudo que o Senhor fez é justo, é verdadeiro. Meus irmãos, e nós precisamos acreditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Nós vemos que tudo que está profetizado dentro das Escrituras, meus irmãos, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E nós precisamos ficar ligados na palavra de Deus, meus irmãos. Tudo está escrito. Nós temos que ter a nossa direção, a nossa bússola é a palavra de Deus, não é o homem, meus irmãos. Não são aqueles realmente que profetizam o tempo, não são aqueles, mas é a palavra de Deus, meus irmãos. Ainda que venha alguma revelação que não esteja segundo as Escrituras, seja anátema. Por isso que o homem de Deus precisa ser bem instruído nas Escrituras, meus irmãos, para que ele realmente não fique recebendo toda e qualquer revelação anônima, meu irmão. O que mais temos hoje são revelações anônimas. Então nós precisamos buscar a revelação que vem de Deus, tudo aquilo que vem de Deus, meus irmãos. Muitos têm se levantado, se passando por representantes de Deus, mas os verdadeiros representantes de Deus, meus irmãos, eles vivem no selo do Espírito Santo e no selo da palavra de Deus, meus irmãos. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, ela jamais sai da palavra, meus irmãos. E se temos alguma revelação, ela tem que ser segundo a palavra de Deus, meus irmãos. Então nós precisamos buscar a palavra de Deus e temos que viver a palavra do Senhor, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ninguém é discernido. Para aqueles realmente que estão cheios do Espírito Santo, meu irmão, aleluia, cheio da palavra, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido pelos homens naturais. Os homens naturais não conseguem nos discernir. As pessoas olham para nós, meus irmãos, e acham que a gente é louco, está fora de si, como que podemos só falar desse Deus, desta glória, meus irmãos, porque nós discernimos as coisas de Deus, a verdade de Deus, e andamos na vontade do Senhor. E nós precisamos andar na unção, no poder de Deus, aleluia. Nós precisamos andar na vontade, na graça do Senhor. Por isso, meus irmãos, a palavra, ela manda nós andarmos na verdade do Evangelho. Aí nós vamos andar na verdade do Evangelho. E nós precisamos alinhar nossa vida com a verdade do Evangelho. E como nós vamos alinhar nossa vida com a verdade do Evangelho? Amém? Nós precisamos entender o Evangelho. Jeremias estava realmente num momento fadigado por aquelas opressões que ele estava recebendo dos homens, meus irmãos. E ele estava questionando o Senhor, pleiteando ao Senhor, porque muitos estavam agindo mal e Deus não estava fazendo nada. Parece que aqueles que andavam na malignidade estavam prosperando, mas nós vemos, meus irmãos, que Deus falou para Jeremias exatamente aquela palavra. Se você correndo com aqueles que correm a pé está fadigado, imagine correndo aqueles que vão a cavalo. Então, a mensagem de manhã foi para discernir isso. Nós nos fadigamos com as coisas naturais, meus irmãos. Nos fadigamos com as coisas naturais. Agora, Deus nos chama para andar acima da nossa natureza humana. Andar acima da natureza humana. O Senhor diz: orai por aqueles que vos perseguem. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Olha isso.
nós vemos que Jeremias estava recebendo uma afronta dos seus irmãos israelitas, estava recebendo uma afronta daqueles que eram seus parentes, e ele estava fadigado por muitas situações. Meus irmãos, hoje a mensagem, tem pessoas ouvindo hoje, nós vamos entender e discernir hoje que Deus está querendo falar conosco, falar com a tua vida através do Espírito Santo. Olha como que a sua vida está perturbada dentro da sua casa, dentro do seu lar. Olha o descontrole que está dentro da sua casa, dentro do seu lar, meu irmão e minha irmã. Você está afadigado, vivendo uma vida que não é nem espiritual. Vocês estão vivendo uma natureza humana comum, como marido e mulher. Vocês estão correndo atrás das coisas, mas vocês estão afadigados. Não tem amor dentro desse lar, não tem paz dentro desse lar. Há uma intriga muito grande dentro desse lar, meus irmãos. E eu digo, tem coisa muito profunda além disso. Tem prostituição além disso. Mas Deus quer um conserto dentro desse lar. Deus quer uma mudança dentro desse lar. Eu digo, é tempo de apaziguar. É tempo de paz. Não é tempo, meus irmãos, exatamente de odiar. Não é tempo, meu irmão e minha irmã, exatamente de maltratar, de destruir. É tempo no qual o Senhor diz para que a gente ame os nossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É pesado, hein? Isso é o sobrenatural de Deus, porque um homem na carne natural, ele não vai amar o seu inimigo. Para você amar o seu inimigo, você tem que estar nesse plano de Deus acima das coisas. Se você está vivendo uma vida normal, já está se fadigando, imagine um casamento no qual o casal está brigando só por causa dos parentes, por causa, você não vai na casa do meu pai, você não vai na casa da minha mãe, porque você não faz isso, porque não faz aquilo, estão afadigados com discussões corriqueiras, meus irmãos. Os homens se destroem por palavras corriqueiras do dia a dia, meus irmãos, e transformam um grande pavio de pólvora, se destroem e têm os seus sentimentos realmente magoados, sentimentos, meu irmão, esses sentimentos têm que morrer. Imagina se você está realmente afadigado por causa de discussãozinha. Imagina quando vier uma situação realmente mais apertada que essa. Imagina que você está discutindo exatamente, por um certo sentimento de ciúmes, porque, meus irmãos, isso dentro da vida de um cristão não pode existir mais. Um cristão realmente tem que varrer dos seus corações, fazer morrer essa velha natureza de sentimentos carnais, de fraqueza, de inveja, meu irmão, de ressentimento. Isso tem que estar morto dentro do cristão. Imagina que Jeremias também estava começando ali o ministério e já começava a pegar as primeiras afrontas, e Deus tentava falar para ele: Jeremias, você não está aguentando nem realmente competir com aqueles que estão correndo a pé? Imagine quando você realmente tiver que enfrentar aqueles que correm com o cavalo. Se você não está aguentando viver, meus irmãos, com esses sentimentos, imagina numa situação pior. E nós precisamos ter discernimento na palavra do Senhor, meu irmão. Precisamos ter discernimento na unção de Deus. Aleluia. Precisamos buscar. Deus está falando de amor aqui, hein? Deus está falando de amor. Se você não consegue amar o teu esposo, se o teu esposo não aguenta amar você, como que você vai amar os que são de fora? Se você não consegue amar aquele que é a sua própria carne, porque a palavra de Deus diz, quando o homem se une à mulher, ele é uma só carne com ela. Não tem essa de cara metade não, meus irmãos, como diz aí o dito desses homens, a minha cara metade. Não tem cara metade. O homem e a mulher, eles são um inteiro. Se você não consegue, a mulher quando se une ao homem é uma só carne. Se você não consegue amar a sua carne, porque a sua esposa é a sua carne, então você está odiando a sua própria carne, você está odiando aquilo que faz parte da sua vida. O que uniu Deus, o que Deus uniu? Deus uniu o homem para ser
uma só pessoa, uma só carne. Meus irmãos, você odeia o seu braço? Eu acho que não. Você odeia a sua orelha? Eu acho que não. Então, por que você tem esse sentimento tão forte de raiva, de ira do seu esposo ou do seu esposo por você? Isso é maligno. Isso é maligno. Tem gente precisando ouvir. E vamos falar, Senhor, é tempo de renunciar. É tempo. Se Deus está mandando nós amarmos os nossos inimigos e bem dizer aqueles que nos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Meu irmão e minha irmã, parece que o inimigo seu hoje está dentro do seu lar e aquele que é da sua carne. E eu digo, é tempo de perdoar. Só que para alcançarmos essa maturidade espiritual, nós temos que nos humilhar. Temos que tirar as nossas razões, temos que tirar o nosso ego, o nosso orgulho, realmente se revestir da mansidão de Jesus, da humildade de Jesus, para podermos entrar na presença de Deus, para que possamos ter força, meus irmãos, porque para ser filho de Deus, olha, Jesus está falando para a gente fazer todas essas coisas para que possamos ser filhos do vosso Pai que estás no céu. O filho é perfeito, como o Pai nos quer perfeito, meu irmão. Deus nos quer perfeito. Ah, mas Deus é Deus, pastor. Deus é Deus. Jesus é Jesus. Eu não sou Jesus, eu sou de carne. Eu digo, Jesus também veio em carne. Jesus veio em carne e ele também teve as mesmas afrontas que nós tivemos, meus irmãos. As mesmas afrontas. E nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Não tem desculpa para não mudar. Precisamos mudar. Precisamos fazer essa velha natureza que está dentro de você morrer. Morrer essa velha natureza. Mas enquanto você está dando mais importância ao seu eu, ao seu ego, à sua razão, você vai continuar desse jeito. Porque você não aceita ser humilhada. Oh, Deus falando. Mas Deus está falando para você se humilhar. E nós precisamos muitas vezes, meu irmão e minha irmã, estar debaixo da graça de Deus, na humildade que o Espírito Santo quer em nossas vidas. Não podemos andar de qualquer jeito, meus irmãos. Nós precisamos ter o amor de Deus. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 4,8, ele diz assim: acima de tudo, tendes o amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como é que o amor cobre uma multidão de pecados, meus irmãos? Porque se nós formos ver, o ódio excita contenda, mas o amor cobre as transgressões. O amor cobre as transgressões. Porque mesmo quando você é atingido, quando você realmente é ofendido, quando realmente somos desmerecidos, mas quando o amor de Deus está sobre nós, nós nos damos crédito às ofensas. Não, nós não deixamos as pessoas ficarem no negativo, pelo contrário. O nosso amor é tão intenso, como diz a palavra primeira, acima de tudo, porém, tende amor intenso. O amor intenso, uma intensidade, o amor tem que ter uma intensidade. O problema, sabe o que acontece? Falamos muito em amor, mas muitas vezes parece que o amor ficou em casa, o amor ficou escondido, o amor ficou só na igreja quando você recebeu a palavra. Quando chega em casa, cadê o amor? No lugar do amor, sabe o que está? Contenda. Meus irmãos, tem umas coisas... As pessoas gostam de contender tudo, começa a contender, você já viu, começa a contender, um fala uma coisa, o outro replica, o outro fala outra, aí causa dissensões, meus irmãos, isso aí é tudo maligno, é tudo do diabo, uma casa não pode estar dividida, um lar não pode estar dividido, meus irmãos, nós temos que ser um corpo, uma unidade de fé, comunhão. A comunhão, ela começa dentro do lar, a comunhão começa no casal, a comunhão começa na família. Glória a Deus. Amém? Porque o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Está lá no livro de Provérbios 10. Amém? Tudo o que eu estou falando, meus irmãos, eu estou tirando da palavra de Deus. Amém? Não estou acrescentando nada aqui. Eu estou tirando da palavra do Senhor. Amém? Eu tiro da palavra do Senhor. Eu só realmente explico
o que o versículo quer dizer. Então, você entenda que a palavra de Deus é a palavra de Deus, no qual Deus deixou a sua palavra para que nós aprendêssemos com ela, para que ela nos liberte. Amém? Por que que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque na palavra de Deus está escrito. As pessoas não conhecem a palavra de Deus e continuam a viver cheio de ódio, cheio de rancor, mas o Senhor diz: para nós não temos ódio, para nós não temos rancor. O Senhor Jesus diz: perdoa, perdoa. Nós precisamos perdoar. O Senhor diz, como ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, odiará os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai os que vos perseguem. Olha isso. Nós vemos que Jesus, ele traz uma outra situação. Jesus diz para nós amarmos os nossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mas a regra de uma ideologia humana, eles querem exatamente, sabe fazer o quê? Ama aqueles que te amam e destrói. Destrói. Desce fogo do céu sobre os inimigos. É igual muitos que se dizem profeta: tocou no ungido, tem que descer. Tocou no ungido que tem que descer. Meus irmãos, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Imagine Paulo, que foi açoitado tantas vezes. Imagine Pedro e João, que foram presos. Nós não ouvimos dele esta palavra: desce fogo e consome eles. Meus irmãos, nós precisamos entender que até o Senhor Jesus, lá no livro de Lucas 9, amém? Nós vemos que, e acontecendo e completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, porque lhe preparavam pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era que quem ia a Jerusalém. Os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quer que digamos, desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os, diz: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Tremendo, né? Aqui nós temos todo o propósito. Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Oh, pastor, contra a oração que eu digo feiticeira, vai ter que descer, vai ter que pagar, vai tocar no ungido. Meus irmãos, Jesus não ensinou nós orarmos para trazer o mal sobre as pessoas. Jesus não ensinou nós realmente temos desejos e sentimento mal pelas pessoas. Jesus nos ensinou exatamente amar os pecadores. Jesus ensinou nós orarmos pelos nossos inimigos. Jesus nos manda bem dizer aqueles que nos maldizem. Jesus só nos ensina: quando nós recebemos o mal, você paga com o bem. Quando você receber o mal, você paga com o amor. Difícil? É difícil, né, meus irmãos? É por isso que nós precisamos crescer espiritualmente, crescer numa maturidade espiritual de homens e mulheres perfeitas para Deus. Precisamos buscar perfeição. E nós só conseguimos isso quando a palavra de Deus está dentro de nós e quando o Espírito Santo nos fortalece para não andarmos mais na nossa natureza carnal, mas andar sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias em espírito, meu irmão. Porque quando você está em espírito, você não sente as punhaladas na carne. Quando você está em espírito, meu irmão, você não sente exatamente a fúria do inimigo, a fúria daqueles que querem te derrubar, te perseguir, mas antes você vai fazer igual a Jesus: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, é isso que é perfeição.
É isso que quando Deus quer que a gente chegue numa maturidade de homem perfeito, é nessa maturidade que Deus quer. É muito fácil falar eu tenho fé, é muito fácil pegar os versículos da Bíblia e decorar. Agora eu quero ver você viver essa excelência desse crescimento, desse cristianismo de Jesus, meus irmãos. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre, meu irmão. Imagine quantas pessoas te desejam mal, querem te destruir, e você realmente, ou quando alguém, por uma falta, te engana, te trai, te rouba, meus irmãos, e você, por amor, você perdoa, por amor, você realmente ora a Deus para que não impute sobre eles pecados. E na verdade, sabe o que você está fazendo, meu irmão? Você está cobrindo o pecado deles, porque você não está imputando, você não está levando a juízo, meu irmão. Porque se nós vamos na oração do Pai Nosso, quando nós oramos ao Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. A oração, oramos sem entendimento. Pegamos a palavra de Deus, os versículos, sem entendimento. Nós precisamos ter o amor intenso. Se não tivermos o amor intenso, meu irmão, o amor, tudo está em volta do amor. Você tem que ter amor dentro desse teu lar, você tem que amar a tua esposa, você tem que amar os teus filhos. O amor respeita, o amor compreende, o amor tolera. Meus irmãos, o amor se doa. O problema é que as pessoas querem cobrar uns aos outros. Mas quando a palavra de Deus diz que nós somos devedores do amor, meus irmãos, nós somos devedores do amor. A Bíblia diz que nós devemos o amor. Então você levanta devendo. Então se você deve o amor, como que você vai pagar? Você tem que pagar com amor. Então você vai levantar com amor, você vai levantar com mansidão, você vai levantar com longanimidade. Amém? Precisamos buscar o Senhor com integridade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Meus irmãos, quando as nossas iniquidades são perdoadas, quando os nossos erros são perdoados e cujo pecado é coberto, meus irmãos. Então, muitos, como nós vamos a Deus pedir perdão dos nossos pecados. Pai, perdoa os nossos pecados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém? E cujo pecado é coberto. Quer dizer, nosso pecado ele é coberto quando nós perdoamos. Quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. E aí, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Quando dentro de nós, meu irmão, não tem dolo nenhum, quando dentro de nós não tem exatamente tristeza alguma, o apóstolo João, ele diz que aquele que não ama ao seu irmão realmente é homicida. Aquele que odeia o seu irmão, meu irmão, ódio, sabe o que é um ódio? As pessoas deixam esta palavra. Como nós vamos no dicionário Aurélio e vamos falar o ódio, como está dizendo aqui, o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Se nós deixarmos, meus irmãos, o ódio está dentro do nosso coração. O ódio é amargura, o ódio é tristeza. Quantas pessoas têm uma amargura dentro de si, uma grande tristeza por causa daquela pessoa? Isso é ódio, meu irmão. Parece que o ódio é exatamente quando você quer pegar uma faca e atravessar o outro. Não, o ódio, meu irmão, é você ter uma grande amargura por alguém. O ódio, meu irmão, é realmente uma tristeza profunda. E quando fala o nome daquela pessoa, você se sente mal. E você deseja até o mal para aquela vida. Entendeu? Nós precisamos tirar. Olha, a mensagem hoje foi trocada. Amém. Deus veio falar do amor. Amém. Estava até com uma outra mensagem, mas Deus que sabe de todas as coisas. E tem pessoas realmente dentro de uma profundidade hoje está precisando realmente. Todos nós precisamos ouvir. Todos. Eu preciso ouvir. Todos nós precisamos ouvir, amém? Eu estou pregando aqui para você, mas a palavra também vem a mim. A palavra vai a todos, aleluia, porque não somos perfeitos. A Bíblia diz, se dissermos que nós
temos pecado, nos fazemos mentirosos. Mas não é porque nós temos algum erro que vamos continuar no erro. Nós precisamos mudar, precisamos ser transformados todos os dias. Todos os dias nós precisamos de libertação. Todos os dias. Meus irmãos, todos os dias nós precisamos crescer. Todos os dias. Aleluia. Então, nós precisamos ser moldados. Precisamos ser cheios da palavra do Senhor. E por isso, nós precisamos se voltar ao Evangelho, voltar à palavra de Deus. Amém? Porque Jesus amou a todos. Jesus se entregou por todos. Porque todos realmente estavam debaixo do pecado. E ele morreu exatamente por aqueles que o blasfemavam. Ele morreu exatamente por todos os pecadores. Porque não há um justo. Sequer todos pecaram. E Jesus nos leva exatamente a buscar as almas. Porque nós podemos nos destruir e destruir as pessoas. Se nós não tivermos a sabedoria de Deus, a instrução de Deus, se nós não andarmos no Evangelho, nós vamos ficar com raiva das pessoas, vamos odiar as pessoas, vamos causar confusões e vamos realmente não ter a salvação e nem aquela pessoa, meu irmão. Porque o ódio, como diz a palavra, ele cita contendas. O ódio, meu irmão. Meus irmãos, tudo que é contenda, meu irmão, todo ressentimento, ele vira uma contenda dentro do lar, meu irmão. Nós precisamos tirar toda contenda, não pode. Eu faço um desafio para que você viva sem contender dentro da sua casa. Eu faço o desafio para você tirar toda palavra agressiva que está dentro deste lar, toda palavra que ela acaba sendo estúpida, toda palavra que leva até um palavrão, até palavras de maldição dentro da sua casa, a trocar exatamente por palavras de edificação, para que esse lar venha a ser uma bênção, para que a sua casa venha a ser uma bênção, para que os seus filhos venham a ser uma bênção. Meus irmãos, porque o diabo, ele veio para destruir o lar. O diabo veio para deixar um contra o outro. É isso que o diabo faz. Ele vem, ele arma toda uma situação, deixa um querendo destruir o outro pelos sentimentos, aí a hoste espiritual vai embora, e aí ele fica só do lado, vendo um comer o outro com os sentimentos. Meus irmãos, é tempo exatamente de meditar, é tempo de pensar, porque o problema de muitos dos casais é que eles esquecem que ele tem ali os filhos, que eles são uma família, que ali tem que ter uma edificação espiritual para os filhos. Vocês não têm que pensar só em vocês, mas vocês têm que pensar nas almas dos vossos filhos, para que eles cresçam espiritualmente na presença de Deus. Porque uma criança criada no meio de toda essa violência, ela está se alimentando também de toda essa ação maligna que está dentro do seu lar. É tempo exatamente de apaziguar, é tempo de colocar Jesus dentro desse lar, é tempo de tirar as coisas que não são de Deus, é tempo de tirar o escárnio aí dos meios de comunicação. Meu irmão, é tempo de desligar aí essas telas de TV e buscar a palavra de Deus. Meu irmão, é tempo de trocar a doutrina do mundo, o escárnio. Estou cansado, agora eu vou terá um momento de lazer e põe o diabo dentro de casa, escuta as aberrações. Meus irmãos, se tem sabedoria, meu irmão, apaga a telinha e vai buscar a palavra de Deus. Meus irmãos, tira esses controles das mãos das crianças. Meu irmão, o diabo, ele veio para trazer toda a doutrina. Ele vai instigando, meu irmão, através de toda a doutrina. Vocês não têm sabedoria e discernimento para ver como que Satanás, ele entra exatamente, ele tem um monopólio de todas as ações para mover no sobrenatural, meu irmão. Enquanto você está achando que você está vendo uma telinha, ele está lá na telinha exatamente fazendo você ficar intertido e trabalhando na sua mente, nos seus sentimentos. Nós precisamos ser moldados e transformados, precisamos olhar para o Senhor, para o autor e consumador da nossa vida. Jesus, ele veio para salvar as almas, não para destruir. Meus irmãos, o que nos chama mais atenção em Marcos 9, amém? Os samaritanos não receberam Jesus. Os samaritanos não receberam Jesus. Sabe por quê?
Meu irmão, lá em Lucas 9:53 diz: mas não receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Oh, glória! Amém? O aspecto deles era de quem ia para Jerusalém e não receberam. Ah, glória a Deus! É tremendo, meus irmãos. O homem de Deus, ele é diferente. A unção do Espírito Santo é diferente. Aleluia! Nós vemos que eles não receberam porque estavam com aquele aspecto. Porque eles sabiam que eram os judeus que estavam ali. E não receberam porque eles sabiam que eles estavam descendo para adoração. Eu digo, meu irmão, muitos não nos recebem. Muitos não nos recebem quando nós estamos levando. Jesus quis entrar junto aos samaritanos, que poderia ter um mover do poder de Deus sobre eles, mas eles não quiseram. Você vê que os discípulos queriam que descesse fogo do céu e os consumisse, mas Jesus disse que ele não veio para destruir as almas, mas para salvar. Meus irmãos, nós estamos aí pregando o evangelho para todos os lados, meus irmãos, ainda que muitos não nos aceitem, porque nós estamos com o aspecto daqueles que vão para a Nova Jerusalém, estamos revestidos do Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Nós vamos continuar perseguindo sem ter sentimento por alguém, meus irmãos, aleluia. Imagina que nós, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, de repente queremos entrar ali num lugar que é meio estranho, que eles não aceitam esses crentes fanáticos, meus irmãos, mas nem por isso nós vamos descer fogo do céu sobre eles, aleluia, porque nós não viemos aqui para destruir as almas, mas para salvar, aleluia. Imagina a gente cheio do Espírito Santo, podemos até entrar ali naqueles que realmente batem tambores, mas de repente eles falam, não, esses crentes aqui não, mas amém, nós não vamos descer fogo do céu sobre eles não, meus irmãos, vamos amá-los, vamos amar, meus irmãos, precisamos amar, aleluia, até aqueles que nos maltratam, aqueles que nos maldizem, nós precisamos estar orando. O Senhor diz, é tempo de orar por aqueles que te perseguem. Meus irmãos, estamos debaixo de uma luta. O Senhor diz o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Precisamos estar orando. A tua vida está uma luta, mas Jesus diz, começa a orar, começa a perdoar, perdoa. Pastor, eu não aguento mais. Se você não aguenta mais, porque você não está perdoando, porque quando você perdoar, você não vai lembrar do mal que as pessoas te fizeram. Você fala, mas aquela pessoa continua fazendo mal, não tem problema, eu já perdoei. Meus irmãos, quando você perdoa, pastor, é todo dia, é toda hora, me xinga, eu não aguento mais, é todo dia, eu falo, perdoa, ora, a Bíblia está dizendo, Jesus não está falando, vem chorar todo dia aqui não, Jesus está falando, perdoa ele, perdoa, bem dizer a ele. Você tem que falar, Senhor, meu marido é uma bênção, meu filho é uma bênção, aleluia, bem dizer aqueles que te maldizem, você tem que bem dizer. Eu acho gozado, muitos irmãos chegam na igreja e falam, meu filho não presta, meu filho não tem jeito, meu filho é isso, meu filho é... até aquela palavra que eu já falei, meu filho é uma peste, meu marido eu não aguento, meu marido não sei o quê. Meus irmãos, você está falando mal da tua carne, você está falando mal da sua própria carne, você está amaldiçoando. Tem hora que nós temos que falar, como que é o teu marido? Meu marido é uma benção. Como que é o teu filho? Meu filho é uma benção. Tudo é uma benção dentro da sua casa, tudo é uma benção. Não deixa o diabo usar a tua boca para amaldiçoar aquilo que é do teu ventre, amaldiçoar aquilo que é da tua carne, o seu marido. Meu irmão, Jesus nos ensinou a bendizer aqueles que nos maldizem. Nós precisamos trocar, meus irmãos, não precisamos continuar vivendo o ritual da velha natureza, porque no mundo nós aprendemos tudo isso, no mundo nós aprendemos a falar mal, meus irmãos, até falar mal um dos outros. Nós precisamos parar com isso. Há um vício, isso é o pior vício. O vício pior, mas ele usa droga, não vai para o céu, ele usa, se nós pegarmos a palavra e diz assim, os bêbados não herdarão o reino do céu, não vão herdar,
Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aí eu pego. Aqueles que usam a sua boca para falar mal da vida das pessoas, meu irmão, também não vão herdar o reino dos céus. E aí? Talvez estamos tentando tirar o cisco do olho dos outros e não estamos tirando a trave da nossa língua. Precisamos tirar a trave da nossa língua, meu irmão. Precisamos parar de falar mal, meu irmão. Precisamos parar com a maledicência da nossa boca. Usa a tua boca para abençoar. Se você não tem o que falar, não vai tentar usar o vizinho, usar a política, meus irmãos, porque os homens amaldiçoam tudo, amaldiçoam o governo, amaldiçoam tudo. Meus irmãos, nós precisamos aprender a orar e a entender que a nossa oração tem poder. A nossa oração tem poder para iluminar os homens. Aleluia. A nossa oração tem poder em Deus para que os homens vão bem, porque a oração do justo move, meu irmão. A oração do justo move as coisas. A oração do justo move, porque Deus é o nosso juiz, porque o Senhor é o nosso juiz. Está lá em Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso juiz, é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Amém? O Senhor diz realmente para nós deixarmos tudo na mão de Deus. Amém? Deixa tudo na mão de Deus. Irai-vos, mas não pequeis, porque a ira pertence ao Senhor. Irai-vos, meu irmão. A situação vem. Alguém pisar no teu pé, ela dói. Doeu, segura a dor, tá? Segurador. Sabe o que é segurador? Não deixa a sua boca soltar nenhum palavrão, nenhuma palavra torpe, mas por todas e qualquer situação que você esteja passando na tua vida, toda e qualquer situação, transforme a tua palavra em bênção. Transforme a tua palavra em bênção. Aleluia. Muitas vezes nós temos que aprender que a sunamita estava com o seu filho morto, mas aquela mulher não proferiu palavra alguma. Ainda que seu filho tivesse morrido naquele momento, ela não proferiu palavra nenhuma. Como vai o teu filho? Vai tudo bem. Como vai as coisas, mulher? Vai tudo bem. Aí ela foi procurar Eliseu, o homem de Deus. Amém? Aonde ela foi buscar? Ela foi buscar o homem de Deus, ela foi buscar Deus. Que Eliseu era o representante de Deus. E ela foi buscar Deus. E eu digo, qual a circunstância está passando na tua vida? Aquela mulher sunamita tinha um filho morto. E ela foi atrás do homem de Deus dizendo que estava tudo bem e ela teve o seu filho ressuscitado. Você quer ressuscitar as coisas da tua vida, a paz dentro do seu lar, dentro da sua casa? Então nós temos que começar a viver uma palavra de bênção, uma palavra que vai tudo bem, ainda que tudo esteja mal. O diabo quer mostrar para você que tá tudo mal, tá tudo destruído na tua casa, tá tudo arruinado na sua casa, não tem paz, não tem harmonia, mas você vai falar, tá tudo bem, Deus está no controle, Deus que derrama paz e alegria dentro deste lar, porque Deus muda tudo, Deus que transforma a água em vinho, Deus que vai tirar tudo isso e vai colocar paz dentro deste lar, vai colocar unção e o poder da sua glória na minha vida, vai transformar a vida dos meus filhos que são uma bênção, aleluia, porque o diabo ele traz o vazio, o diabo ele que põe o vazio no coração, o diabo coloca a insatisfação, mas o Senhor é o que coloca o amor, a paz, a renovação. É tempo, meu irmão e minha irmã, de mover. Não deixe a criança entregue a si mesmo, não deixe a criança entregue a si mesmo. É tempo exatamente de encher o coração do filho na palavra de Deus. As crianças não conhecem o caminho, nós precisamos ensinar o caminho, meus irmãos, aleluia. Nós precisamos entender que uma criança nasce sem informação nenhuma. Quem que você vai deixar informação ser colocada dentro do seu filho? O diabo vai colocar informação do mundo, mas o Senhor diz, você tem o dever de informar o teu filho no
no caminho do Senhor, ensina ele no caminho que deve andar, para que quando ele for grande, ele não se esquecer. Meu irmão, nós temos o dever como pai a trazer harmonia dentro do nosso lar. Glória a Deus. Mulher sábia edifica a sua casa, o marido, o sacerdote, está na presença de Deus, edifica a sua casa. Nós precisamos, é tempo de encher o lar, é tempo de encher com a presença de Deus, é tempo de perdão, é tempo de andarmos sobre todas as coisas. Meu irmão, nós não temos que andar na carne, não temos que andar neste mundo, no sentimento deste mundo, não. Eu ando com Deus, eu ando com Jesus, eu vou andar como Jesus anda, eu vou perdoar, ainda que eu seja maltratada, eu vou perdoar, e vamos orar, porque Deus vai descer com milagre. A Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê, e quando você crê, Deus move as águas, Deus move as situações a teu favor. O Deus do milagre, o Deus do poder, o Deus que abre o caminho, o Deus que tira o impedimento. Pode estar tudo fechado, pode estar tudo parado, mas aquele que é com você, aquele que abre o caminho, exatamente, que está fechado, aquele que traz o recurso, alabassuri andarecóbia. O Senhor diz: pode estar tudo parado, mas o Senhor, no mover das águas, é no mover das águas, meus irmãos, que Deus começa a fazer as coisas. E eu digo, se você crê em Deus, Deus movimenta as águas do teu favor, a unção do Espírito Santo que cura, que te liberta. Deus se quer cheio de amor. Chega, qualquer sentimento apaga, perdoa os passados, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, libera o perdão, glória a Deus, porque quando você encobre uma multidão de pecado, meu irmão, há uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida, e Deus está falando, Deus está movendo. É tempo de alegria, é tempo de paz, é tempo de renovo sobre a tua vida, e ao sustento de Deus, xalabassurra nalabassúria, é o poder e a glória que movimenta os céus ao nosso favor. É a glória, Deus está movendo, creia somente. É tempo de ser moldado em nome de Jesus. Senhor, toma aqueles que se encontram nos leitos de enfermidade, meu Deus, reveste esses homens, Pai, que estão revestidos de autoridade sobre este país, Pai amado, para que eles tenham sabedoria e discernimento. Meu Deus, tira todo impedimento, Pai amado, para que o povo não sofra, em nome de Jesus. Que o Senhor conceda a bênção, sustenta, meu Pai, porque Tu és o Deus que sustenta, meu Deus, os Teus filhos no meio do deserto, meu Pai, pode estar com uma seca na terra, mas Tu és o Deus, Pai amado, que faz encher a cisterna de cada um, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Fica na paz, nós vamos ficando por aqui. Continue glorificando o Senhor em nome de Jesus, porque o Senhor está convosco todos os dias. Eu fico por aqui, mas a unção do Espírito Santo continua sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém.